bem-vindo a mais um Pod das Mamis e hoje a gente está com um super tema. Eu sou Ingrid Pocket, essa é Mamá Maluf. Oi, gente, um assunto que, assim, pouca gente conhece, mas muito interessante, né? Não é, mas eu também achei. Eu fiquei assim, comecei a aprender um pouco, né, pra gente conversar. E a gente estava conversando encantada. aqui, já vamos passar todas as novidades, o que é. Mas apresenta, Gui. Vamos lá, a gente está com a doutora Mariane, da empresa STEMcorp, que vai falar com a gente sobre célula-tronco. Boa. Seja muito bem-vinda, viu, doutora Mariane? Muito obrigada. Queria agradecer vocês, né, de estar aqui num podcast de mães para falar de um assunto tão importante. Muito. Né? E vamos discutir, falar um pouquinho o que são essas células, para que elas servem, quais são seus benefícios. Da onde vem, o que elas comem, o que acontece. E vamos lá, e o que são células-tronco? Legal, vamos lá. Primeira pergunta, eu gosto sempre, antes de responder o que são células-tronco, de lembrar que, na verdade, o nosso corpo todo, ele é formado por mais de 1 trilhão de células que estão organizadas para formar os nossos diferentes órgãos e tecidos. Sim. Essas células que formam o nosso corpo, elas são conhecidas como células diferenciadas, porque elas têm uma função específica. Então, por exemplo, as células da pele promovem o revestimento do corpo, os neurônios que promovem a transmissão dos impulsos nervosos, o músculo que proporciona a movimentação do corpo e assim por diante. Já as células tronco, elas não têm uma função específica e é aí que está a sua grande característica, porque sob determinados estímulos a gente pode transformar essas células em qualquer outra célula diferenciada do nosso corpo. Qualquer outra célula. Depende muito de qual é o potencial das células, né? Isso que a gente vai discutir um pouquinho também. Existem vários tipos de células-tronco, algumas com um potencial maior, como a célula-tronco embrionária, né? Que é uma célula-tronco capaz de se diferenciar em todos os tipos, porque inclusive são elas que formam o indivíduo, né? E algumas com potencial um pouco mais restrito, mas são células assim coringas, né? Que a gente fala que é célula coringa, porque elas podem aí se transformar em qualquer outro tipo de célula diferenciada e por isso são tão preciosas, né? Porque elas ajudam aí no reparo de tecidos e tratamento de doenças degenerativas, né? Onde a gente tem a perda de um tipo celular, elas podem trabalhar ali para repor esse tipo, regenerar esse. E você está falando dessas células, da onde são tiradas, por exemplo, essas para regenerar, como você falou? Quais são os tipos, né? Legal. Então, eu falei um pouquinho das embrionárias, né? Mas pensando nas células-tronco adultas, que são aquelas que já existem no nosso corpo, existem 2 tipos principais, que são as células-tronco hematopoéticas, que a gente encontra no sangue do cordão umbilical e na medula óssea. E nessas duas... Principalmente nessas 2 fontes. E as células-tronco mesenquimais já tem trabalhos falando que todos os nossos tecidos têm um reservatório ali de célula-tronco mesenquimal, mas as mais discutidas, até por serem de mais fácil acesso, são as do tecido do cordão umbilical, não o sangue. A gordura, né? O tecido adiposo, a gordurinha que todo mundo tem. Gordurinha. E a polpa de dente. Daí pode ser desde dente de leite. Polpa de dente também é uma fonte rica nesse tipo de célula-tronco mesenquimal. Né? Então, são 2 tipos diferentes aí. Essas podem regenerar, como você falou, em qualquer outro tipo do que a gente precisar. Isso, então, tem aí umas particularidades de cada uma delas, né? As hematopoéticas, como o nome já diz, hemato, que vem de sangue, né? Elas conseguem se transformar em células do sangue. Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, elas são muito utilizadas em caso de doenças do sangue. Leucemias, talassemias, anemias. É o transplante de medula, né? O transplante de medula nada mais é do que um transplante de célula-tronco hematopoética. Então, elas têm já hoje uma aplicação muito bem definida, mas elas têm algumas limitações que a gente fala para o armazenamento. Então, por exemplo, quando a gente fala, vou guardar o cordão umbilical. Esse é um assunto, né, muito discutido, já foi. Apesar que nem todo mundo sabe, existem células-tronco no cordão. Né? Isso que eu ia falar. Como é que funciona, né? Como é que a pessoa guarda... Explica o processo para uma mãe entender, se ela quiser. Total, porque a gente ainda... eu só escutei sobre células-tronco chegando na maternidade e vi um folhetinho assim. Mas é o que eu estava falando aqui antes da gente começar.
não fui pesquisar. Sim. Então, por isso que a gente também quis trazer aqui para trazer, para isso, né? Para explicar. E aí, essas são tiradas no dia do parto. Na maternidade. Perfeito, exatamente. Então, como funciona, né? Existem, então, essas células-tronco no cordão umbilical. E, como eu falei aqui, existem os dois tipos no cordão, né? Existem as do sangue do cordão, que são hematopoéticas, e as do tecido do cordão. O próprio cordão umbilical, que são as mesenquimais. Então, a mãe escolhe ou ela tem que fazer os dois? Então, existem empresas que fazem só o sangue do cordão, o tecido do cordão, as duas coisas, a mãe escolhe. É ela que vai optar, desde que ela tenha o conhecimento para que serve essas células. Por isso que é interessante que elas busquem o conhecimento. O que são essas células? Qual vem do sangue? Qual vem do tecido? Qual é o potencial de cada uma delas? Para que elas servem? Para ela poder escolher uma escolha consciente, né? Eu guardei as células-tronco tal para essa finalidade. Então, vamos tentar explicar um pouquinho para elas o que é isso. Então, as células-tronco do sangue do cordão, como a gente falou, serve para o tratamento de doenças do sangue. Tem uma aplicação já bem definida e bem utilizada hoje, mas grande parte dessas doenças do sangue, a grande maioria delas, tem um fundo genético. Então, tendo um fundo genético, não é aconselhado usar as células do próprio indivíduo para o tratamento, porque todas vão ter o mesmo problema genético. Né? Além disso, essas células do sangue do cordão, a gente não consegue expandir em laboratório. A gente não consegue multiplicar. Então, as células que a gente consegue de uma única bolsa de sangue de cordão, serve para tratar um indivíduo de no máximo 50 quilos. Então, poucos adultos aí. Mais do que 50 quilos, eu tenho que juntar com outra amostra de sangue. Porque não tem o número de células suficiente para tratar. Então, se eu tenho que juntar com uma outra amostra, eu, de qualquer forma, não adianta eu ter guardado só o do meu filho. Então, as células hematopoéticas, elas têm uma grande restrição, limitação, quando se fala do próprio indivíduo. É mais aconselhado quando o indivíduo já tem, né? Quando a família já tem um histórico de doença hematológica. Então, mas mesmo assim, às vezes os pais armazenam pensando em usar para um segundo filho, caso ele tenha. Até já teve casos, não sei se vocês já ouviram. Eu vou ter um filho, pensando que ele seja compatível com o irmão. Também, que gente, é um filme muito bom, que a menina até processa também. Que é até da menina que faz a Pequena Miss Sunshine, não é? Isso. Gente, esse filme é sensacional. Exatamente, é isso. Então, eu vou ter um filho, porque aí eu vou guardar as células-tronco dele, pensando em usar para o irmão. Porque para ele não vai. Para ele não vai, né? Desde que compatível, que entre irmãos gira em torno aí de 25%, aí você pode usar pro irmão. Irmão do mesmo pai e mesma mãe. Esse 25% sim, do mesmo pai e da mesma mãe. Que eu tô já mencionando. Isso, exatamente. Então, aí sim você usaria pro irmão. Então, para o uso do próprio indivíduo, as chances são muito pequenas. É quase nulo pra gente não falar zero, né? Então, e as células mesenquimais, por outro lado, elas são células mais versáteis, que têm uma potencialidade maior. E aí entra naquele conceito que a gente falou de se diferenciar para mais tecidos. Então, enquanto hematopoética se diferencia para sangue, as mesenquimais se diferenciam para gordura, músculo, tendão, osso, e aí tem uma série de outras doenças que podem ter benefícios, grande parte delas que não tem um fundo genético, então você não teria problema de usar para o próprio indivíduo, e as mesenquimais a gente consegue multiplicar em laboratório. E essas podem ser usadas no mesmo indivíduo. Exato, porque grande parte das doenças, para que elas tenham aplicação, que a lista é enorme, não tem um fundo genético, então não tem problema você usar para o próprio indivíduo. E como são células que a gente consegue multiplicar, você usa para o próprio indivíduo, você pode usar para algum familiar da família, e ainda você tem múltiplas chances de uso. Diferente da hematopoética, que você usa uma vez e olhe lá, né? Porque se tiver mais do que 50 quilos, você não usa nenhuma vez. A minha pergunta tem a ver também a hora que você pode doar sangue por até se você tem acima de 50 quilos?
Agora só. Sim. Porque se você só pode receber até 50 quilos. Não sei se eu vou te dizer. Tá, então. Foi uma curiosidade. A minha resposta, mas pode ser que tenha a ver com a celularidade, né? Com o número de células ali disponível, Entendi. que é o que acontece no sangue do cordão. Dani, nossa terceira. Tudo bem? Que honra. Muito prazer. Tenho dúvidas. Oba! Já chegou com dúvidas. Primeiro, a nossa médica, né? Então, nossa área médica. Receber. Eu vejo que tem muitos estudos hoje, tem muitas doenças. E são 2 ramos de doenças distintas. A das mesenquimais e das hematopoéticas. Boa. Dessa parte, principalmente que eu trabalho com parto humanizado. Uhum. E uma das coisas que a família menos quer é que clampeie precocemente. Então, esse eu acho que é o maior desafio. Gente, traduz aqui, pelo amor de Deus, a área médica. Então, eu vou... O que Precocemente. É assim, o clampeamento do cordão umbilical, o mais recomendado é que seja depois de pelo menos de 3 a 5 minutos. Porque ali já passou um fluxo de sangue para o bebê. E essa criança consegue fazer essa volemia... Logo depois do nascimento, a hora que dá o... Tá, entendi. O corte. Independente de ser uma cesárea ou um parto normal. Então, essa é a minha primeira pergunta. Tá. Tem diferença a coleta de célula-tronco de um parto cesáreo agendado ou de um parto normal, que é o que eu trabalho, são os partos normais? A segunda pergunta que eu tenho é, essa coleta da célula-tronco atrapalha o neném nessa transição, e se eu posso esperar pelo menos uns 2 minutos, porque 75% das células-tronco passam pelo menos nesses 3 minutinhos iniciais. Perfeito. E a terceira dúvida que eu queria saber. Bora! Cheguei atrasada. E a terceira dúvida que eu tenho, eu acho que é bom que ela já junta tudo, responde. E a terceira dúvida que eu tenho é, se uma mãe decidir coletar a do sangue, ela pode usar só a do sangue ou você recomenda que fossem as 2 coletas? Isso eu perguntei pra ela. Já perguntou? E a do cordão do tecido, legal. que é a mesenquimal. Vamos lá. Bora lá, Dani. Bora lá. Então, com relação aos partos, parto normal ou parto cesárea, não tem nenhuma diferença, nenhum problema para a coleta do tecido do cordão. Sim. Tanto no normal quanto no parto cesárea, dá para fazer a coleta tranquilamente. O funcionário vai tranquilinho. Exato. A gente manda uma equipe de coleta, né? A gente envia uma equipe de coleta, a enfermeira que vai estar lá e vai fazer a coleta do cordão. Só um adendo aqui. Isso é contratado com vocês? Isso. Com quanto tempo antes? Tem algum tempo antes? Prematuro? Pode? Pode. Então, todas essas restrições são muito mais limitantes no caso do sangue do cordão. Porque mesmo o prematuro também tem uma baixa celularidade, que a gente chama um número. Porque o que acontece? Por exemplo, o sangue do cordão, ele vai para o laboratório, chega lá, a gente isola as células-tronco dele. E aí você tem que fazer uma contagem para ver quantas células-tronco hematopoéticas tem naquele sangue. Tem um número mínimo que a Anvisa preconiza que você pode congelar. Até porque esse número mínimo já serve para tratar um indivíduo de até 50 quilos. Se for menos que isso, a chance de uso é muito pequena, não faz sentido guardar. Então, no caso de partos prematuros, muitas vezes não se consegue o número mínimo de células, então não é possível armazenar. Mas isso é para hematopoética. Para células mesenquimais não tem esse problema. Primeiro que a gente coleta o cordão inteiro, então consegue um rendimento muito maior. E outra que as mesenquimais, como eu falei, a gente consegue expandir. Então, mesmo que a gente conseguisse uma celularidade menor, a gente consegue levar para o laboratório, cultivar essas células e chegar num número. Eu preciso de tantos milhões de células para uma determinada finalidade. A gente consegue expandir e preparar essas células sem grandes problemas. Por exemplo, uma mãe que está grávida de gemelar ou numa pressão mais alta, uma diabetes gestacional, esta mulher que decide, o que vocês recomendam? 32 semanas, se for um prematuro, consegue colher os 2 tipos, tanto a mesenquimal, um ponto de corte. Existe um ponto de corte para o prematuro coletar os 2 tipos? Então, eu estava explicando para elas, Dani, na verdade, as células do sangue do cordão, elas têm uma série de limitações para o uso do próprio indivíduo. Né? Então, assim, poder coletar as 2 amostras, ela pode, a mãe pode.
até é importante que elas saibam quais os benefícios de cada um dos tipos celulares para escolher o que elas vão armazenar. Mas poder guardar os dois? Pode? Pode. Não tem interferência nenhuma, porque vai entrar, vai coletar primeiro o sangue do cordão e depois vai cortar literalmente o tecido do cordão. No caso da Stencorp, a gente coleta o cordão inteiro, coloca no kit de coleta e vai para o laboratório. No caso do sangue, a gente tem todas essas preocupações por conta do rendimento das células, né? Então, a coisa do prematuro, a questão da enfermeira estar no momento da coleta assim que nasce, né? Porque o ideal é, inclusive, que na coleta de sangue, que a enfermeira entre em campo, para ela poder fazer a coleta enquanto a placenta, daí que a gente vai entrar nesse outro ponto, ainda está intraútero ali, né? Para ela poder conseguir um maior rendimento. Quanto maior o volume de sangue que ela coletar, melhor. Então, quando contrata o sangue, a gente não pode chegar muito em cima da hora. A gente tem que chegar antes para a enfermeira se paramentar e tudo mais, né? Agora, então, precisa ser bem antes. Agora, se é o tecido do cordão, já aconteceu dos pais esquecerem. E daí o médico avisar na hora, olha, vocês vão guardar a célula-tronco, né, e tal. E a gente chegar, como a gente só armazena as células do tecido do cordão, a gente não trabalha com sangue, a gente chegar, a placenta já foi retirada, já tá num campo estéreo ali, numa cuba rim, e a gente mesmo assim consegue fazer sem prejuízo nenhum. Então, tem vários casos que a gente chama dos clientes em cima da hora, que fecham com a gente em cima da hora. O ideal é que feche antes, para você ter tempo de fazer toda aquela parte da contratação. Exato. Mas, com relação a prejuízo para a amostra, dá para ser feito no caso do tecido do cordão. Com relação ao clampeamento tardio, né, Dani, que você explicou, realmente tem sido muito discutido, tem muitos artigos mostrando o quanto tem de benefício para o bebê deixar esse sangue para o sangue. Sim, tem problema, não dá para a gente coletar o sangue do cordão, o ideal é que a gente colete logo, né, porque senão você perde. Então, todo esse sangue que foi drenado ali para o bebê era um volume de sangue que você precisava para guardar as células, né? Então, para o sangue do cordão tem problema, para o tecido do cordão, nenhum problema. Então, pode deixar, pode fazer drenar tudo, quantos minutos forem necessários. Depois que essa placenta é retirada, a gente até comenta, né, que a gente trabalha com descartes biológicos, porque quando a placenta for retirada, que ela seria descartada, é aí que a gente pega, vem para uma outra mesa, então não interfere no procedimento nem no bebê, nenhum inconveniente para a mãe, para o bebê, nada. Vivendo aquele evento. Quem vive, pode falar. Eles são bem discretos. Pelo menos aqui em São Paulo é muito tranquila a coleta. Eles entram com muita descrição. Coleta, acho que 1 minuto a 2 minutos logo depois que a criança nasce. E aí ele sai de campo, depois ele pega o resto para poder. O resto da placenta. Tirar o tecido e guardar. Eles são bem discretos. Sim. Então dá para ser feito as duas coisas e. Eu queria tirar outra dúvida. Acho que uma coisa que todo mundo tem um pouco de dúvida. Tô fazendo um alto investimento. Tem tempo de validade? Porque assim, amiga, tô pagando um negócio caro. Quero tempo de validade. O que eu tinha lido é que não existe um limite de validade, mas é que aqui no Brasil, 20 anos é um tempo que se guarda. Vocês têm uma regra sobre isso? Então, por que eles falam 20 anos, né? É porque tudo em ciência a gente tem que ter um dado. Porque como você vai falar não é tempo indeterminado? Você tem que saber, você tem que ter feito um teste. Né? E as células mais antigas, congeladas, tem em torno de, na verdade, até um pouco mais. Exatamente. E aí são células que eles descongelaram, testaram a viabilidade, o potencial e comprovaram que, beleza. Agora, desde que armazenadas da forma correta, tem que ter todo um controle de temperatura, porque elas são criopreservadas, né? Elas ficam a menos 196 graus. Então, sempre é feito um teste, um controle de qualidade com amostras controle, que são descongeladas de tempos em tempos, para ver se elas estão mantendo, né, não são células dos clientes, mas células que a gente deixa de controle. E desde que congeladas da maneira correta, a gente até se arrisca a dizer que é por tempo indeterminado, né? Não tem tempo certo. É que a gente tem que trabalhar com dados. Com dados, sim. Isso.
Né? Então, E como eu perguntei, qual é a melhor época já de contratar isso, essa parte? Então, o ideal é que os pais fechem um pouco antes. Sim. Que fechem ali com 35, 36 semanas, que eles fechem um pouco antes. Se eu quiser fechar, tipo, estou para engravidar, quero fechar, quero saber como... Sim, dá para fechar, não tem problema nenhum. Uma consulta até para saber. Exato. Mas tem uma consulta antes. Sim, a gente conversa, a gente até explica, a gente tem uma apresentação que a gente mostra tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, né? É isso que a gente quis muito trazer, sabe? Até por esse Encorp ser uma empresa que veio da universidade, essa sempre foi a nossa preocupação. Poxa, a gente quer que os pais entendam o que eles estão armazenando, né? E qualquer que for a escolha deles, a gente, inclusive, perde muito aqui, batendo papo com vocês, a gente perde muito cliente que fala, não, mas eu quero guardar as duas coisas. Eu quero fazer o sangue e o tecido. E a gente só faz o tecido. Né? Então, mesmo a gente optou por armazenar aquilo que a gente via que tinha uma justificativa para guardar. Né? Então, a gente quer que os pais entendam o que eles estão guardando, para que eles falem, olha, eu guardei o tecido do cordão que tem a mesenquimal, ou mesmo que não lembre o nome, mas que eles entendam que tem 2 tipos e o que eles resolveram guardar. Né? Então, acho que, independente até de fechar, que eles vão buscar antes essas informações, que eles entendam, perguntem, na minha visão, né? como pediatra, a mesenquimal é mais democrática. Hematopoética. Isso, hematopoética. É muito difícil. Para mim é difícil. A hematopoética é um pouquinho mais complexa, porque, por exemplo, se essa criança, Deus nos livre, que a gente não deseja isso, tiver uma doença que precise ser usada como os linfomas e leucemia, ela só tem direito a usar uma vez. Não existe, vou dividir uma bolsa em várias vezes e vou usar várias vezes. Ou existe o reuso da... Isso. Então, é isso que, na verdade, ele serve para tratar um indivíduo de no máximo 50 quilos, ou seja, poucos adultos. Então, e além disso, né, Dani, dependendo do linfoma ou da leucemia que ele tiver, se tiver um fundo genético, você nem vai poder usar o dele. É isso. Então, acho que essa é a maior limitação. A gente fala muito, a hematopoética é uma célula que é muito usada. Ninguém está dizendo que ela não tem finalidade. Muito pelo contrário, é o transplante de medula. Medula, que é o mais vidas, né? Sim, então, assim, mais estudado. Mas ele tem essas limitações para o uso do próprio indivíduo. É isso só que é importante saber. A chance de uso, vou guardar para o meu filho, para ele usar no futuro, a chance é muito pequena. A mesenquimal, ela entra também nas regenerações. Exato. E eu vejo hoje muito usando para o autismo. É um braço, principalmente no exterior. Eu acabei de fazer uma pós de autismo. Muito. Para regeneração de células. Lembrando que é uma neuroinflamação. Como é uma neuroinflamação, eles pegam essas células, eles fazem um soro e eles infundem isso para que o seu corpo, aonde entender que seja mais útil, ele vai lá e age. Muitas das doenças, realmente, eles colocam via sistêmica. É isso que eu ia perguntar. Como depois, se precisar ser... Na pele também. Vamos falar da pele, entendeu? Que eu já tô ficando um pouquinho mais madura. Depois de muitos filhos, a gente vai dando uma derrubada. Então, isso que é interessante. As células mesenquimais, elas servem aí desde casos, né, mais graves, até casos têm sido estudados, doenças ainda que não têm cura, até parte de estética e dermatologia, tem muita gente fazendo uso também, até casos mais comuns, como uma lesão de cartilagem, uma fratura óssea, queimaduras. Tem casos reais aí de vários esportistas que fizeram uso de célula-tronco. O Cristiano Ronaldo. Então, ela também usou. Então, o Cristiano Ronaldo, o Minotauro, o Nadal fizeram uso de célula-tronco do tipo mesenquimal. Então, elas têm regeneração celular. Então, como é feito isso? Existem o soro mesmo. Então, e daí depende muito de qual a finalidade. Por exemplo, essa aplicação óssea de cartilagem, muitas vezes eles fazem local. Então, eles vão ali local, no joelho, e fazem como se fosse uma infiltração. Exatamente. Então, ao invés de infiltrar um preenchedor, vai infiltrar a célula-tronco. Agora, dependendo da doença, eles fazem, como a Dani falou, uma aplicação sistêmica. E aí, as células entendem que é uma aplicação sistêmica para mãe. Como se fosse quando você toma um soro. Você, ao invés de colocar só o soro, você coloca as células. Então, ela vai entrar sistemicamente e ela vai percorrer todo o
seu corpo. Entendi. E ela vai conseguir entender ali, né? A gente fala que o tecido que está sofrendo um processo de lesão, ele libera as fatores que recrutam Ou que as tá células, inclusive do próprio indivíduo, né? Sim. As células do sistema imunológico Sim. para, me salva aqui. Nossa, eu sinto muito isso. Às vezes o paciente chega no meu consultório, eu ponho a mão nele, mas, cara, essa cabeça tá pegando fogo, a doença tá aqui. Isso. É porque é uma reação imunológica. Então, se ali, por exemplo, a pessoa que fala que dente não dói, eu queria também tirar uma dúvida sobre dentes. A pessoa fala, dente não dói, dente não dói. Mas é uma liberação de citocinas inflamatórias. Não dói no fim dos outros. No meu parecia o apocalipse. Depois eu queria até saber, e é uma curiosidade, existe como coletar células do dente? É o que ela tava... Mano, que doideira é essa, gente? Então. O carro vai voar. Daqui a pouco o carro vai voar. Da polpa do dente. E, inclusive, assim, quando tem pacientes que nos procuram, né? Porque, como eu falei pra vocês, existem os dois tipos. Quando a gente fala, eu quero guardar, porque eu tô... eu por exemplo, eu tenho fazer 40 anos, eu quero guardar. Existe essa possibilidade? Isso. Então, agora vamos entender aqui que o cordão, pensando em fonte de célula-tronco, ele é a nossa a fonte mais valiosa. Porque ele é a nossa Vírus célula não teve 0 bactéria, quilômetros. 0 quilômetros, zero. Isso. Marcela, eu e tu. Não tá mais carro zero. Vai ser. Mas vamos aqui. Se mexer o ovo, a gente já tá um pouco mais usado. Então, o cordão é nossa célula 0 quilômetro, Sim, né? tá. Ele não sofreu influência de tabela fator FIP, ambiental, 100%. tóxico, nada que pode comprometer o seu potencial de tronco. Então, quero guardar cordão. É a melhor, tá. é a melhor fonte. Tá. Agora, quem não teve a oportunidade de guardar o cordão, tem outras chances? Sim, o dente é uma delas, né? Então, a polpa de dente extraído, seja ele dente de leite, seja ele um dente de siso. de leite? O dente de leite, inclusive, acaba, depois do cordão, acaba sendo a nossa fonte mais jovem, né? Porque também é criança ali na fase de perda da dentição, pode pegar aquele dente de leite e guardar. Às vezes, Dois dentes dão um dente. Então, um dente ou dois dentes? Então, isso que é legal da mesenquimal. Na verdade, um dente é suficiente, porque a gente consegue expandir, certo? Tá, mas tem um tempo. Eu não posso pegar o meu dentinho que eu guardei do meu filho que tá ali. Tem um tempo. Tem. Na verdade, assim que o dente cai, isso sim, os pais têm que ter resolvido antes, porque a gente já envia um kit de coleta. Tá. Eles ficam com esse kit, que tem um frasco, que tem uma solução própria para armazenar esse dente. Tá, então, Coloca o dente lá. pais, vocês que não quiseram na célula-tronco quando nasceu, na maternidade, ainda dá tempo. Existe outra opção. Isso, exatamente. Então tem outra opção, ainda é boa, mas exatamente a do... E eles podem fazer a melhor. tudo se o dentinho cair lá, porque cai às vezes, né? Então, Como a gente funciona? tem alguns dentes que a gente já pegou que caíram em casa, colocaram no pote e deu certo. Tá. Mas o ideal, o aconselhado é que extraia o dente no odontopediatra. tá. Porque aí você mantém um ambiente estéril, Tá. você tem um melhor aproveitamento da polpa, porque às vezes se deixa aquele dente muito Tá tempo, morto, né? fica a hora que cai, quase não tem polpa. Sim. A polpa já lógico. ficou lá, ou a minha polpa filha já mesmo morreu. Tá. Né? Então, assim, quando vê que tá molinho, quer guardar, o ideal é retirar, porque a gente tem um aproveitamento da polpa muito melhor. Tá. Né? Então, o ideal é odontopediatra, mas já aconteceram de, não, mas eu não quero odontopediatra, eu quero que caia naturalmente em casa. A gente faz também, a gente faz... O bom do dente é que você tem mais de uma oportunidade. Então, não deu certo, eu tenho outros dentes para tirar. Então, é diferente do cordão, né? O cordão, a oportunidade é o parto, né? Não tem outro jeito. Mas o dente, a gente tem outras Eu ia perguntar oportunidades. se era obrigatório ser extraído no dentista, mas você já respondeu que não tem essa obrigatoriedade. Tem que ter uma organização para tirar o dente. Não pode ser de qualquer jeito. Sim, exatamente. Isso. Tem que ter... O ideal é que os pais entrem em contato antes. Se puder ser no odontopediatra, legal. Se não, eles já sabem que querem fazer isso. O dente começou a ficar molinho, já começa a se organizar. E além do dente, existe outra opção? E a outra opção, tem mais uma. Tem. A outra opção que também tem sido muito utilizada, inclusive o caso desses atletas, esses esportistas, mas eles usaram de novo, né? Da onde eles pegaram, então? Do amigo? Não. Eles usaram deles mesmos, mas da gordura.
Olha que a interessante. A gordura adiposo também é uma fonte muito rica, bem abundante de célula-tronco mesenquimal, que inclusive tem sido muito usada na parte de Eu devo ter estética. várias, então, amiga. Eu tenho Então não tem problema nenhum. Pois A única é. coisa assim, é que certamente quando a gente compara um cordão umbilical e um tecido adiposo, por isso que a gente frisa muito, né? Porque as pessoas perguntam, poxa, mas então tem o célula-tronco sempre, né? Foi o que eu falei. Para sempre. Mas se você comparar a sua célula São de hoje, diferentes. ou daqui a alguns anos, já tá gasta. Por isso que a gente vai caindo, gente. É assim, ó, o carro, quanto mais usado, vai ficando pior, vai ficando... Exatamente, as nossas células vão envelhecendo e as células-tronco também. Elas são assim, né? Joias, mas elas envelhecem. Mas ela vida, né? Ela tá servindo para esse tipo de tratamento. Eu até pergunto. Porque assim, eu tenho muitas crianças na minha casa. E aí, São 4, viu, Maria? Guardar de uma, mas eu não guardei das outras. O que eu havia lido é que eu posso utilizar em outro filho, que a compatibilidade é maior. Aqui o Brasil tem muita miscigenação. Então a gente é muito misturado, então fica um pouquinho difícil. Porque existe um banco de doação. Então, existem os bancos de sangue de cordão. De tecido, não. Então, de sangue de cordão tem, né? Mas é pouco usado, porque a chance da compatibilidade é muito pouco. A gente é muito misturado. Imagina o pessoal do Nordeste morando em São Paulo. A farofa vai ficar grande. E eles já têm até, eu não sei se eles ainda estão coletando, que eu saiba, o banco de sangue de cordão era no Einstein. Eu nem sei se eles estão coletando ainda, porque acho que eles já têm um número X de amostras que eles têm armazenado lá. Acho que eles não estão... exatamente. Eles não estão coletando outras amostras. A gente até, assim que abriu o Stencorp, a gente conversou com o Einstein até para fazer uma parceria de entra ao banco público, coleta o sangue do cordão, porque faz mais sentido no caso do sangue do cordão, coletar para um banco público, já que eu não vou poder usar para o meu filho. Se todo mundo doar, se eu precisasse, teria uma... Né? E aí achar entrava uma compatibilidade maior. Exatamente. Né? Sim. E aí entrava e coletava depois o tecido do cordão, porque é possível fazer as duas coisas. Mas hoje acho que eles não estão mais coletando no banco público amostras. De entrada, então tem muita necessidade de fazer a coleta. Então não... acho que Mas no banco a mesenquimal eu consigo usar para outro filho? Então, as mesenquimais, elas têm uma característica que também é bem interessante, que eu falei, né? Tava até comentando com vocês que dá para fazer o transplante halogênico, que é o transplante de um outro indivíduo, porque elas têm uma característica que a gente chama de propriedade imunomodulatória. Por isso, elas também são muito usadas em doenças autoimunes. Elas têm aquela capacidade de falar para o sistema imune, calma, para um pouquinho, que tá tudo bem. Né? Então, já tem trabalhos mostrando a aplicação de células de outro indivíduo, mesmo que não compatível, com bons resultados. Né? Então, sim, guardei de um filho, vou querer usar para outros filhos, é possível sim, não tem problema. Porque às vezes você não conseguia fazer o investimento naquele momento. Sim. E aí nasce o outro e você já consegue fazer o investimento. Você já consegue usar para todos. Sim. Né? Sim. E quais as doenças que já são tratadas com célula-tronco? Então, vamos lá. As células-tronco mesenquimais é uma lista grande de doenças. Se a gente pensar tudo que for doença degenerativa, poderia ter um benefício com a mesenquimal. Elas têm esse papel de reparo você de fala tecido. Esclerose múltipla. Exatamente. As neurológicas e as fibromialgia. Isso. Até doenças inflamatórias. Gente, fibromialgia, que bacana. Artrite, artrose. Artrose parece um trem meio... Isso. Nós estamos de interpretar aí com as dorzinhas aí. Isso. Artrite, artrose é muito usado lá fora já, com ótimos resultados. Até doenças inflamatórias, porque elas têm esse papel anti-inflamatório, imunomodulatório, até para isso. Deve ser uma coisa Lúpus, todas as doenças autoimunes têm elas têm um papel assim muito importante, um resultado muito bom. A primeira coisa que eu pensei. Esclerose múltipla. Até aquela atriz que tem, esqueci o nome, da diarista, né? Então, acho que essas doenças que a gente não tem muito um tratamento, talvez lidar com as células do início seja a melhor forma de modular. Por isso que as pessoas não sabem, né, sobre esse assunto, né? Então, é muito interessante. A abrangência que elas fazem. Infarto também. Tem um produto aprovado
Com certeza. Essa Sim. parte de derrame, sim. de AVC. Exatamente. Nossa. Então, infarto tem um produto aprovado lá fora para infarto, doenças oculares, doenças intestinais, doenças Intestinais, com certeza. pulmonares. Tem várias pesquisas, inclusive aqui no Brasil, para doença pulmonar. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Sim. Na época do Covid, eles fizeram alguns estudos também. Então, até para doença pulmonar. Então, tem uma série de... É uma lista grande, desde casos mais graves, até sem cura hoje, até casos mais comuns, como lesão, como eu falei, né, de cartilagem óssea, até a parte de estética, dermatologia. Tem trabalhos para a parte de rejuvenescimento, usando as células como preenchedores, também preenchedores naturais. Então, as células teriam esse papel de produção de colágeno que a gente vai perdendo. Que a gente vai perdendo. Então, tem resultados, você vê uns antes e depois com célula-tronco mesenquimal, que são, assim, incríveis. O que eles já têm feito muito também na parte de estética é quando você faz um enxerto de gordura. O enxerto de gordura é muito realizado até para... você, às vezes, lipoenxertia, que a gente chama, né? Você tira a gordura de um lugar e coloca no outro. O desafio da lipoenxertia é que essa gordura, muitas vezes, ela é reabsorvida pelo corpo. Sim. Então, você tem uma durabilidade menor dos resultados. Quando você enriquece essa gordura com célula-tronco, você aumenta muito a pega, porque essa célula-tronco vai formar uma vascularização daquele tecido e você diminui muito essa reabsorção e aumenta a pega do tecido. Gente, então, isso assim é muito... Então, o que eles fazem? Pegam a gordura, separam metade, essa metade eles tiram a célula-tronco, enriquece a outra metade da gordura e faz o enxerto. Então, você melhora muito a durabilidade do resultado. E aí, você tem ali um preenchedor natural, né? Com resultados mais seguros, inclusive, do que os preenchedores artificiais. Até o índice de rejeição deve ser menor. Isso, sem porque dúvida. Se a vascularização, se o problema da cirurgia tá na revascularização, com certeza, vascularizando melhor. Exatamente. Ajuda mais. Muito mais. E isso vai se aplicar a tudo. Me veio as lesões cerebrais, em tudo. Isso. Aquelas pessoas que têm muito tumores em face, que é um lugar muito delicado para regenerar. Sim. Até em transplantes de medula, eles muitas vezes colocam a mesenquimal junto. Então nesse transplante de hematopoética, já também tem essa coisa da doença do enxerto contra hospedeiro, né? Que a gente chama que é quando o corpo rejeita. Mesmo sendo compatível, o corpo rejeita aquele transplante. Né? Então, um dos problemas do transplante de medula é esse. Sim. Vai pegar a medula, vai dar certo? Então, o que eles têm feito é colocar mesenquimal junto, porque a mesenquimal dá essa inibida no sistema imunológico e faz com que o corpo aceite esse transplante. Então, até para isso também, em conjunto com outros transplantes, elas são bem eficientes. E, por exemplo, eu peguei, meu filho nasceu, peguei e guardei a célula. E se por um acaso eu esqueci... Como eu acho vocês de novo, entendeu? Você entendeu? Entendi, mais perfeito, ou menos? Claro. Porque aí vai passando, né? Você acaba esquecendo. Agora eu tô pensando se eu fiz das minhas filhas, não. Eu não lembro se eu fiz por causa da Bia, né? Como eu tinha um especial, não lembro se eu fiz da Vitória e da Sofia. A gente esquece mesmo. Na verdade, assim, tá pensando nisso. Todo ano você renova o contrato. Tá. Né? Então não tem como esquecer. A empresa vai entrar em contato com você. Né? É muito difícil. Por isso que eu acho, Ingrid, que a não ser que você tenha fechado um plano longo. Entendi. Né? Porque tem pais que falam, vou fechar, mas eu já vou fechar um plano de 10 anos. Entendi. Daí, já aconteceu de cliente ligar, não, mas eu guardei minhas células aí. Daí a gente procure, não, você não guardou aqui. Né? Então, às vezes, já aconteceu do pai não lembrar. Nem em qual empresa ele fez, porque ele guardou um outro filho com a gente. Então, realmente, mas as empresas entram em contato, porque todo ano esse contrato é renovado. Né? Então, como funciona a contratação? Armazenamento. Você tem uma taxa inicial que é para coletar material e isolar as células. Né? Então, essa taxa inicial você paga no início da contratação. E depois você tem as anuidades, que é o valor que você paga por ano para manter a célula armazenada. Por isso que eu falei, todo ano a empresa vai entrar em contato para falar, olha, vamos renovar o contrato, né? E aí tem essa taxa anual. Eu posso usar ela depois de quanto tempo? Tem isso, alguma coisa? Então, e daí é isso que a gente comentou. Até 20 anos a gente sabe que ok, porque é o dado que a gente tem, mas é indeterminado. Não, mas eu posso começar a usar ela depois... Assim que você fez, eu posso usar, se eu quiser. Exatamente. Se eu precisar... Daqui a um ano, daqui a quantos anos for, isso, essas células estão armazenadas, isso que é interessante, né? Você tem ali guardado uma célula sua que você vai usar provavelmente
Se você guardou o do seu filho, ele vai usar provavelmente bem lá para frente. Ele tem uma célula dele 0 quilômetro, né? Que tem um potencial grande para tratar várias doenças aí. E da mesenquimal é interessante a gente falar, porque a hematopoética a gente guarda como um seguro, né? Sim, eu ia falar isso agora. Você não quer usar, óbvio, né? Você lógico. se imagina que você vai usar. Mas a mesenquimal, o interessante é que você pode usar, desde esses casos mais graves, até coisas mais comuns e até estética, né? Então, a chance do indivíduo usar uma célula mesenquimal é muito maior. Não, porque ele pode resolver usar só, eu quero fazer para estética, vão ter muitos procedimentos, né? A medicina do futuro aí tem mostrado que a terapia celular vai trazer muitos procedimentos que a gente está conversando aqui e nem sonha, né? Então já tem coisas aí para saírem, mas tem muita coisa ainda para ser. Eu pensei a hora que você falou exatamente isso. Eu fiz pro meu filho, mas aí eu já faleci, meu filho cresceu, já tá velho de novo, já tá, sabe, assim? E vai precisar porque surgiu uma doença. Então, assim, passa, né, de mãe, querendo ou não, e ele vai poder falar para os filhos dele, olha, tem a célula que minha mãe vai ter dúvida também agora que Marcela falou. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem esclerose. Ela acabou de ter mais um neném. Se ela tivesse coletado esta célula, poderia usar para ela? Possivelmente sim. Sim. No próximo bebê, você vai coletar. Sim. Ela tem a chance do dente, né? Ainda tem a chance, quer dizer. E ela tem, no caso assim dela, eu vou pegar a minha própria célula. Ela consegue fazer uma biópsia em consultório mesmo, pegar dessa biópsia um procedimento pouco invasivo, pegar um pequeno pedaço de gordura e isolar células tronco mesenquimais dela também. Então, eu não guardei da minha filha, teria uma célula mais jovem, posso pegar do dente dela, mas se não der do dente também, eu posso pegar um tecido adiposo meu. Ai, não, mas Celto, tá vendo? Assim, uma mulher jovem, ela quer ter mais filhos. Então, eu acho que o mais fresco vai ser talento, entendeu? Sim, pegar pra ela. Que na época eu não tinha informação. Pois é. Por isso que a gente tá aqui, né, Muito obrigada pelo convite. Eu queria falar um pouco sobre a empresa. A Stencorp veio para o Brasil, já é brasileira? É brasileira. A Stencorp é uma empresa brasileira que foi fundada por 3 pesquisadores, né? A gente sempre fala isso porque eu acho que é o nosso grande diferencial, né? Porque a Stencorp ela nunca nasceu para ser somente um banco, só guardar as células. A gente sempre quis ter o nosso produto aprovado para a gente começar a aplicar essas células, ver resultados, tratar, salvar vidas. Então, esse sempre foi o nosso intuito, porque a gente veio da academia. Então, a gente fez muita pesquisa e foi daí que surgiu. Né? Na época, eu até comentei com vocês, as empresas só armazenavam o sangue. Foi quando a gente publicou um dos primeiros trabalhos aqui no Brasil, mostrando que o tecido do cordão era rico em mesenquimal. E que tanto os bancos públicos quanto os particulares não guardavam essa célula mesenquimal. Aí jogado fora. Então, um material que tem que é muito mais valioso, né? No sentido de terapia de outras doenças. Muito e aí a gente começou a levantar essa bandeirinha e foi quando surgiu a ideia de, poxa, vamos trazer isso, já que não tem nada disso ainda no mercado, né? E aí surgiu a ideia de abrir, então, a Stencorp, esses 3 pesquisadores que na época eram mais focados ali em pesquisa. E uma delas é ela? Sim. Mas trouxemos isso e daí surgiu essa ideia. E aí estamos com a Stencorp desde 2013 e é nossa... É um bebê. Isso. Que legal. A gente tem muito carinho, assim, a gente também... nós também somos entusiastas de células-tronco, porque por mais que a gente trabalhe com isso já há muitos anos, a gente até hoje vê alguns resultados e fala, caramba, né? E tem que estar aqui mais disponível, né? E então... Você acha que se o governo brasileiro incentivasse mais, teria uma terapia... então como agora... nos Estados Unidos, que é uma coisa muito mais difundida do que aqui, vocês têm algum apoio governamental? Demorou um pouquinho, Dani, mas agora a gente tem uma resolução da Anvisa que dita o passo a passo para aprovação de produtos com terapia celular, que é produto com célula-tronco, certo? Então, hoje em dia, já tem vários centros de pesquisa, já inclusive com as pesquisas finais para registrar esse produto.
E quando a gente fala pesquisa, parece, mas está em pesquisa. Não, mas a gente já sabe de centros que já estão em fases finais de pesquisa já para registro do produto. Então, demorou um pouco, talvez a gente já tivesse isso mais difundido e mais utilizado até de rotina nos consultórios, mas... Aqui demora. Felizmente, como é feito lá fora, né? Lá fora a gente já tem vários países que usam de rotina, que já tem produtos já tem produtos de estéticas, né? Sim. Tipo... Os Estados Unidos mesmo tem um produto de estética aprovado com célula-tronco mesenquimal. Então, mas aqui no Brasil, muito em breve, quando a gente fala muito em breve, não são daqui muitos anos, em poucos meses ou poucos anos a gente vai ter também produtos aprovados e aí cada vez mais a gente vai ouvir falar. Tem mais familiaridade com isso. Então, gente, a minha pergunta, eu acho que vai ser meio repetitiva, mas assim, eu tô meio... Por exemplo, se eu tenho artrite, artrose, que eu sei que eu preciso tratar, eu posso pegar de alguém as células troncos? Não, só a minha. Então, você pode usar, né, que é aquilo que a gente falou de pegar não guardei do meu filho, eu não quero guardar a minha, como que eu faço, né? Então, é isso que os trabalhos vão mostrar, mas o que eles estão mostrando é que você pode usar uma célula, fazer um transplante alogênico de uma célula de um outro indivíduo, que é inclusive uma das pesquisas que a gente tem. Aí ela acha esse banco... Ela acha esse banco muito quem vai entrar esse banco para ela. Exatamente. Quem vai entrar de intermediário nesse processo vai ser o médico. É isso que vai acontecer como qualquer outro fármaco, né? O médico vai solicitar, olha, eu preciso de tantos milhões de células para tratar uma paciente que tem essa e essa questão, para essa finalidade, eu preciso que as células estejam em tal veículo, em salina, vai ser sistêmico, não vai, e aí você vai preparar aquilo. Então, o que é bem interessante da célula-tronco é que cada vez mais a gente vai ter tratamentos inovadores e personalizados. É isso que eu ia perguntar. Personalizados. Então, eu vou usar para quê? Qual a finalidade? Então, esse é um dos grandes desafios agora. Precisa ter os médicos, né? Que eu ia perguntar agora. Vocês têm uma lista de parceiros? Então, por exemplo, vamos falar da minha paciente. A minha paciente tem uma esclerose. E aí eu falo, vamos lá, vamos falar com o Mário, vamos entender como que eu posso melhorar você, mas eu sou a pediatra. Sim. Isso. Você tem o neuro ou um reumatologista, alguém já da equipe que já trabalha com essa linha para indicar? Então, Dani, que é isso, né? Na verdade, aqui no Brasil hoje, se você bater num consultório, o médico não vai falar, olha, eu tenho isso para te indicar. Exato. A gente já tem alguns médicos que estão fazendo em pesquisa clínica. Mas hoje, se você bater, eles vão falar, eu já tenho, porque não existe nenhum produto aprovado aqui no Brasil para isso. Então, se ela se encaixar numa pesquisa clínica, a gente tem os parceiros que fazem as pesquisas clínicas. Isso a gente consegue indicar. Agora, se ela se encaixar numa pesquisa clínica, sim. Daqui a alguns meses, acreditamos que isso vai ser de praxe. E aí, sim, vai ser o médico que vai... De qualquer jeito, você já tem que guardar, né? Já tem que coletar, já. Isso, exatamente. Na verdade, a gente fala de armazenar por conta disso. Você já tem uma... do evento. Isso. Você já tem a sua célula armazenada ali para, se caso você precisar, o seu médico vai recrutar e você pode fazer essa expansão e esse preparo para a infusão. Gente, que interessante. Esse assunto, a gente ficaria aqui, acho que mais horas, tirando mais dúvidas, né? Tentando baixar a quilometragem, né? Eu já quero vontade de abrir aqui. Outra vez a gente já mostra os antes e depois, porque tem coisas muito um tema bacanas. muito... Que na época, quando nós éramos novinhas, pequenininha, 5, 6 anos, você era um tema pouco falado. Para mim ainda hoje, mas ainda é um tema pouco falado. Então, a gente deseja que seja o mais breve possível, porque a gente vê a expansão da tecnologia muito rápida. Sim. Então, quanto mais rápido, melhor. E como a vida está muito rápida, mais doença está tendo. Mais autista. Não, é porque o diagnóstico está sendo mais feito. Sim. Entendeu? Mais vivo que está acontecendo. Nós estamos conseguindo ter o diagnóstico de muitas doenças mais rápido. Então, isso que é interessante. Muitas doenças estão sendo diagnosticadas mais precocemente. Então, por isso que deve ter Parkinson. Parkinson é uma doença que antes era com 50, 60, cada vez está sendo reduzido o diagnóstico, mas justamente por isso. Sim.
pela questão do médico também tá mais sensível e aberto. Acho que a Total. internet... Então, como que vocês... Acho que para dar uma finalizada, qual é o projeto de vocês desta parte de informação mesmo? Para o público, para chegar ao público, de né? televisão, de marketing, como vocês estão trabalhando isso? Porque, assim, é uma informação ainda muito restrita a profissionais. Então, eu trabalho com parto, obviamente que eu vivo aquilo todos os dias. É a minha rotina, toda consulta fala a mesma coisa. Sim. Então, entre as duas células, eu peço para coletar mesequimal. Para mim, claro. é melhor Sim. do que a hematopoética, com todo respeito. A quem faz. Mas eu peço para dar uma coletada no tecido, porque o tecido é um desperdício ser desperdiçado. Exatamente. É mais ou menos isso. E como que vocês estão nessa campanha? Sim. Então, a gente... Por isso até agradeci muito, porque ter essas oportunidades de conversar aqui, conseguir levar para mais pessoas essa informação, porque é o que você falou, Dani, você tá com isso todo o tempo. No dia a dia, mas né? mesmo obstetras que a gente que tem sabem muito médico, exatamente por terem duas fontes diferentes no cordão, às vezes sabe do sangue do cordão, que é a mais antiga, mas não sabe da do tecido. Sim. Então, às vezes, né, o quanto é importante que a gente esclareça isso, porque às vezes os pais estão até bancando uma coisa para fazer um procedimento e estão guardando uma coisa que a finalidade, a utilidade é menor. Muito menor. Então, poxa, já que eu achei guardar, que foi um negócio que mexeu comigo. Já que eu vou arcar com isso, que eu guarde uma coisa que eu saiba que eu estou guardando e que tem uma finalidade maior. Então, a gente tem trabalhado... E que abrange para várias coisas, para várias doenças. Eu fico impressionada. E a gente tem trabalhado muito com os médicos, né? Porque eles acabam sendo o nosso porta-voz, Total, né? porque exatamente como eu falei, a primeira frase, eu li sobre quando eu fui na maternidade do meu segundo, do primeiro, não. Sim. Do segundo, tem 5 anos. E, tipo, não quis, sabe, assim, não fui buscar mais, não... ali, legal, achei muito interessante. E por isso também. E por isso você vê como é importante a gente, às vezes, ver isso antes mesmo. Não, porque se você vê ali na hora, realmente você fala. Se o seu médico não vem para falar com você, para te explicar, você fala, legal, como outras informações que você interessante. Interessante, legal, mas não sei mais, então. E o pior, agora. E o pior, o meu filho nasceu e já sabia sem um rim. Então, assim, não sabia o que ia vir, sabe? Assim, então. E ainda mesmo nem me liguei, sabe? Por falta de informação. Falta de acesso rápido dessas informações, né? Mas isso é a primeira coisa, assim, a gente ser esse veículo de informação, até para que as pessoas saibam o que existe, saibam que isso não é uma coisa do futuro, porque falam, é um tratamento do futuro. Da onde que está falando esse futuro? Parece que é muito longe, não. Está muito mais perto, ele ainda existe, né? Aqui no Brasil, a gente ainda vai se tornar uma realidade de rotina, embora já seja feito aqui, mas é um futuro que já existe, porque nos outros países isso já tem acontecido, e o que a gente escuta muita gente, de repente, se batendo um papo, você fala, nossa, mas eu já fiz, ou eu conheço uma pessoa que fez, com resultados. Eu até me espantei, eu tinha guardado as células, mas você fez para você. Então, você vê como cada vez mais a gente escuta, eu conheço uma pessoa que fez, conheço até uma pessoa que foi para fora do Brasil e fez. Então, assim, isso não é mais futuro, é uma coisa da realidade, né? Então, o quanto é importante a gente ser esse veículo de informação, porque às vezes o pai vai falar lá na frente, pô, caramba, porque eu não fiz, porque eu não sabia, né? Então, não sei qual vai ser a condição do pai, não sei o que ele vai resolver, mas ele primeiro, pelo menos, tem que saber que existe. E para que existe. Total, e aí ele vai... E o investimento é alto ou... Então, o investimento, eu diria que é... Entendeu? Eu diria que qualquer família tem... Nós temos 2 padrões. Nós temos um carro popular, um carro importado e uma bolsa de valor. Dos 3. Então, olha, ele é um investimento muito mais barato do que muitos carrinhos, né? Tô falando de carrinho porque é uma coisa palpável da maternidade, carrinho né? de bebê, isso. Você tá falando. Olha, ele é muito mais acessível do que muita gente imagina. Isso. Né? Então, quando a gente fala, nossa, toda essa tecnologia, é uma coisa muito inacessível. As pessoas
Estão pensando, né? Célula, meu Deus, deve ser uma... É muito mais barato do que uma bolsa de marca, muito mais barato do que muitos investimentos, muitas compras que a gente faz. Até desnecessário, né? Do bebê, né? Compra tudo. Não, ele é um investimento muito mais acessível, né? E no fim é um pouco isso, né? Até meio impactante isso, mas é isso, é um investimento na saúde. Total. A gente fala e fica até, nossa, mas é você guardar uma coisa que vai acompanhar o avanço da ciência, né? Você guardar e imaginar, eu tô guardando uma chave para o meu corpo, uma chave que vai abrir portas de tratamentos, alguns que a gente já conhece e outros que talvez a gente ainda vai conhecer. Então, e umas doenças que ainda vão aparecer, né? Exato. Eles já estão trabalhando até em bioengenharia de órgãos e tecidos com célula-tronco. Então, aquela coisa de imprimir órgãos usando célula-tronco. Então, tem muitas coisas aí ainda para acontecerem ainda, né? É uma loucura. Gente, é isso. Gente, muito obrigada, doutora Mariane. Você deu uma aula aqui. Não, foi excelente. Eu acho até que ela já tá usando essa célula-tronco, que ela é bonita. Vamos aqui conversar, tem desconto pra nós. Pelo amor de Deus. Não, mas é uma coisa assim, um assunto extremamente interessante. Importante. Parece que a gente tá conversando uma coisa assim, muito... Futuro. Mas não é. Nos Estados Unidos já usa, aqui já usa. Com certeza a USP, a Escola Paulista de Medicina, essas grandes escolas, o próprio Einstein, já entendeu? Porque especificamente a gente não está confrontada com isso, mas a mulher grávida tem que ler um pouco sobre isso, porque é o seu direito de ser informada sobre aquilo que seu filho pode viver. Porque é óbvio que ninguém quer ficar doente, mas um seguro de vida deixa os meus 4 crianças em casa seguras e que se algo acontecer, como ano passado que eu fiquei bem doente, eles não vão ficar, porque ninguém sabe, eu fiquei doente um dia. Então eu acho que é uma possibilidade interessantíssima, principalmente porque a gente sempre bota, vai ser o valor de um carro. Não. Ana, se não é nem uma bolsa, eu acho que dá para cortar o McDonald's no final de semana. Exato. É bem longe de muitas bolsas. É bem longe de muitas bolsas. Então, se é um valor acessível, eu acho que é isso, é um seguro para não só um filho, né? Porque pode ter uma mescla de pessoas da mesma família aí envolvida, como eu, que não coletei dos primeiros, mas os outros pode ser coletado. E é isso. Por enquanto só existe aqui em São Paulo, né? A Stemcorp. Mas a gente coleta em todo o Brasil. Tá, sim, muito ótimo. A gente interessante. a gente tem as transportadoras de material biológico, então a UMAI quer fazer em qualquer lugar que não seja... Qualquer lugar do Brasil, a gente envia o kit de coleta, conversa com o obstetra. A gente tem, inclusive, equipes de enfermeiras em vários... A gente vai arrumar, ou o próprio médico pode fazer a coleta, a gente tem os médicos coletores, até porque a coleta é muito simples. É muito tranquila. E aí a gente manda a nossa empresa aqui. O material estéril só tem que estar bem paramentado. Óbvio, mas você já está no parto, né? É tão rápido. É muito Tanto simples. que eu falo que eles são muito discretos, porque no caso nem presta atenção. Você Ele enfia ali na placenta, pulsando, o sangue vem pulsado sozinho. Ela fala como se a gente vê isso todo dia. E aí, a bolsinha, eles balançam a bolsinha, guardam a bolsinha. Jura? E vão embora. É isso, Muito gente. bacana. Muito obrigada. Difundir essa... Então... isso. E qualquer dúvida, falem com a gente. Qualquer coisa... O Instagram da Stemcorp. @Stemcorp. Esse é o Instagram. Qualquer dúvida, às vezes, eu quero só saber um pouco mais as doenças, quero me informar. Fale com a gente. A gente quer ser esse canal de informação, acima de tudo. Pronto. Se vocês precisarem, tem aí o @Stemcorp. Sigam a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, em tudo. E é isso. Tem mais alguma coisa? Dani? Ai, gente. Maravilhoso, entendeu? Chegar atrasada nunca é um problema, nunca esqueço. Isso, eu gosto. Foi um prazer, Mari. Me sinto muito feliz em saber que as pessoas continuam tendo vontade de pesquisar. É muito difícil, a gente tá brincando aqui e tentando levar na leveza. Mas é muito difícil ser um pesquisador no Brasil. E comprar uma ideia é muito difícil.
principalmente uma ideia visionária, mas quem tem visão é quem tem o método. Então, eu sempre penso nisso. Qual é o método da STEM-Corp de trabalhar? É esse? É focar, vai, perfeito. Não pode desviar. E eu acho que é muito isso. Todos os dias ter um ânimo novo. E é o que eu desejo à família de vocês, da empresa, que vocês perseverem. Porque as dificuldades... muito, né? Isso. As dificuldades faz a gente querer cair, exato. mano. E aí, o novo dia... Porque lembre, vocês podem ser o piso de futuras gerações. É isso que eu sempre penso. Eu sou o piso de futuras gerações. E é isso que eu desejo para vocês. Que vocês tenham um equilíbrio de seguir no propósito. Que é tentar trazer às pessoas uma visão de que o futuro já é hoje. Perfeito. E que vocês consigam realmente caminhar no propósito. Perfeito. Sem cair. É isso mesmo, Dani. Assim, agradeço muito vocês, Mamá, Ingrid, Dani, de terem nos convidado e dessa oportunidade da gente estar aqui hoje falando. Assim, o que a gente mais quer são essas oportunidades, né? Para poder falar sobre isso. Pesquisar no Brasil não é fácil mesmo. Mas a STEM-Corp sempre assim, surgiu como assim, de paixão mesmo, sabe? Dá pra ver. A gente quer, quando um desanima, o outro já não, mas qual era o nosso objetivo? Era o produto, a gente vai chegar. Né? Então é isso, a gente está tentando trazer tudo o que há de melhor no Brasil, no mundo, e sem dúvida nenhuma, em pouco tempo o Brasil também vai ter os seus produtos de terapia celular, e a gente ainda vai ouvir falar muito sobre isso. Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite.